entrar o mais certo possível na tendência. Então, como é que a gente faz isso? Tá? Isso já é uma rotina, a gente começar primeiro olhando a tendência. Então, o mercado, até esse ponto, deixa eu pegar aqui a minha canetinha. O mercado, ele veio traçando uma alta, ele confirmou essa alta, continuou em alta e ele começou a fazer uma queda um pouco maior, que é essa queda aqui, tá? Então o mercado, a tendência do mercado era de alta, então a gente tinha que buscar o que? Se o OBV está subindo, a média de 13 períodos do OBV está subindo, a média de 55 do OBV está subindo, querendo ultrapassar a média de 200 períodos, que nem está aqui, ó, aqui ele pegou uma tendência e aqui ele está quase ultrapassando. O mercado veio corrigir toda a alta que fez, então ele acabou quase corrigindo 100%. Isso aqui, se eu for botar uma Fibonacci, deve bater quase ali na região dos 23. Vamos olhar aqui, uma Fibonacci aqui, eu tive cravado sem querer, só em olhar 23. Então a gente tem uma grande chance pela Fibonacci da gente estar pegando esse mercado aqui, podendo fazer esse movimento aqui de correção de 23. E correção de 23 é como se tivesse uma mola, né, uma mola que impulsiona, tá? Eu costumo dizer que é aquele movimento que falha o fundo, como se fosse isso aqui, e o movimento seguisse, tá? Eu gosto muito quando retrai no 23, tá? E o mercado, ele trabalhou aqui na região, ele veio, trabalhou na região do fractal de cor fúcsia, depois ele veio buscar o outro, tá? Aqui é menos 38 e aqui é 38 positivo. E aí ele fez aquele pullback maroto e foi buscar qual? Ele foi buscar o 100% do movimento do dia, tá? 100% do movimento do dia. Chegou lá no 100%, não é à toa, ele encosta lá no 100%, ele descansa no 63, desculpa, no 61, é que eu tirei 63, gente, é 23, 61, ele descansa aqui no 61, e aí a gente fica esperando que aquela retração de teoria de Elliott, que ele faz uma correção dentro de 61 para poder subir. Só que o que ele faz? Ele rompe, e esse rompimento é muito interessante. Ele vem, ele faz outro rompimento aqui e desce. Então, gente, quando eu digo para vocês que essa área são áreas de trade, vocês têm que ficar de olho, tá? É sempre região importante. E aí a gente consegue casar a tendência, que a gente vai fazer um vídeo depois, durante a semana ainda. Vamos falar de tendência, como a gente pode avaliar a tendência por teoria de Dow e pela a teoria de Elliott, tá? Então, vamos buscar isso mais para frente, para vocês entenderem, tá bom? E fica muito claro, gente, a gente olhar a tendência do tempo que a gente está operando, por exemplo, aqui ele estava dando tendência de alta até esse pico aqui e ele fez essa correção. E se eu for olhar aqui o meu IFR, ele estava em alta, ele corrigiu e aqui ele começou a dar alta de novo. Mercado comprador, força compradora, corrigiu. Ó, mercado compradora, corrigiu, ficou neutro, foi, ficou neutro, foi, sobre comprado, chegou na região de sobrecompra, aí o mercado vai lá e vai corrigir agora na sobrevenda. Então, estamos diante de um cenário interessante para amanhã, né? Vamos ver como foi
o nosso seguidor de tendência. Eu estou colocando primeiro em candles, para quem gosta de candles, depois a gente vai olhar o Renko, tá? Deixo claro isso, eu gosto de operar nos dois, dependendo do mercado. Esse mercado aqui mais lateral, a gente tem oportunidades no Renko que ele anda menos, então ele fica muito mais na tendência do que na volatilidade. Porque se o mercado trabalha muito numa região, numa faixa de preço, dependendo do candle do Renko que você está usando, o tamanho do Renko que você está usando, você foge dessa volatilidade de lateralização, mas claro. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de avaliar o que a gente está operando, tá? É interessante, sim, é interessante, e o nosso sistema deixa isso muito claro, porque ele é seguidor de tendência e a gente tem que esperar acontecer um contexto para poder entrar numa operação. Então dá tempo suficiente de você ficar olhando as telas, então você não fica caçando o trade, você simplesmente está olhando o que a volatilidade está fazendo. Isso que é prestar atenção no mercado. Então vocês devem prestar atenção no mercado, não só ficar olhando para a sua tela, o seu gráfico escolhido. Não, você tem que procurar entender o que está acontecendo, quais são os movimentos. O movimento está de alta, legal. Se o movimento está muito forte de alta, eu posso operar num gráfico pequeno. Por quê? O mercado está em tendência, eu vou buscar o quê? Entrar com stop curto. Agora, o mercado está lateralizado, eu vou entrar o quê? No time frame maior. Por quê? Porque eu quero fugir da volatilidade. Mas o meu stop se torna um pouco mais caro, mas eu estou fugindo da volatilidade. Então, a gente tem que ter isso muito em mente. Tendência muito melhor de operar, porque eu posso operar no gráfico pequeno com stop curto, quando acerto pancada. No gráfico, no mercado mais volátil, eu tenho stop mais caro e risco maior. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, às vezes é melhor nem operar. Então, vamos ver aqui o que ele fez hoje no 8 minutos. O que a gente teve no 8 minutos? Esse aqui é o dia de hoje, no 8 minutos. Deixa eu dar uma... A gente já viu a nossa Fibonacci trabalhando, as oportunidades que foram criadas hoje, tá? O mercado subiu, corrigindo aqui, ó. Na verdade, ele perdeu o fundo, tá? Ele veio, perdeu o fundo, deixou essa bota tail aqui, uma BT linda, essa BT aqui encostando no 61 e chegando no nosso 38. Isso aqui é muito importante para quem vê candle e já fez o meu curso de Oliver. Essa é uma entrada clássica, tá? Mas não é o caso aqui do operacional, tá? Mas é só para vocês entenderem, para quem opera as barras, essa aqui é uma entrada clássica, tá? Legal, o mercado subiu, o nosso operacional, nada feito, desceu, nada feito, e aí ele dá uma agulhadinha aqui. Essa agulhadinha aqui, ela é uma agulhada de entrada? Não. Sabe por que ela não é uma agulhada de entrada? Porque a média de 20 está acima da média de 8. Vocês lembram do desenho da agulha? Sempre explico isso. Média de 8, média de 3, média de 8, média de 20. Elas têm que sair nessa sequência. Se elas saem embolada, até ainda vai. Agora, quando elas não saem embolada, ela está passando no meio. Então, opa, isso aqui é mercado lateral. E é o mercado realmente lateral. Quando ele passa dessa situação aqui, dessa acumulação, o mercado começa a andar. E aí ele dá uma agulhada perfeita aqui. Ó, ele vem, ó, ele dá uma agulhada aqui, aonde a média está onde? Abaixo da de 8. Ele vem e busca, passa tudo. A entrada seria onde? A entrada seria aqui, o meu stop aqui. Quanto seria isso no 8 minutos? Gente, estou trabalhando num gráfico intermediário, então o stop acaba ficando um pouco mais caro. Ó, stop de 200, deixa eu botar aqui porque não dava para enxergar ali direito, 220 pontos, 225 pontos. Se eu fosse projetar esse risco para cima, eu teria que ter feito aqui 500 pontos para ser 2 para 1, não é isso? Vamos ver quanto ele pagou aqui, daqui até o topo, 700.
731. Se eu for pegar o topão lá, 750. Então 3-1 fez aqui. Então, muito tranquilo. Esperei uma operação que ela só foi me sair aqui 2 horas da tarde. Então o mercado andou, só fiz uma operação 2 horas da tarde por 8 minutos. Valeu a pena esperar 750 pontos? Lógico que vale a pena, gente. Então, uma operação, é o que eu falo. Uma operação, tomou stop? Para. Alguém me perguntou sobre gerenciamento de risco lá no grupo, se eu ia falar. Tá, vou fazer uma aula de gerenciamento de risco, sim. Mas o primeiro gerenciamento que você tem que ter é o seguinte. Se eu tenho um trade system, que ele acerta mais ou menos 80% das vezes que eu entro, é a taxa de acerto desse trade system aqui. Se eu seguir ele à risca, é a taxa de acerto, mais ou menos 80%. Se eu tomar um stop, eu estou dentro da minha faixa de 20%, certo? Tomei stop, parei, só vou operar no outro dia. Por quê? Se eu busquei uma operação, tomei um stop, vou tentar buscar de novo uma outra operação, dependendo do mercado que você está olhando. Aqui, ó, eu só entrei numa operação quando o mercado pegou tendência, olha aqui, ó. E se eu estou entrando numa operação aqui com o mercado lateral e eu estou tentando forçar a barra no mercado lateral, e aí o que acontece? Começa a baixar time frame para poder pegar um movimento, e aí vocês começam a fazer uma porção de besteira. Então, para evitar esse tipo de coisa, tomou um stop, para, opera outro dia. Se tomou stop no outro dia, para. Você está dentro da faixa dos 20%. Daqui a pouco você vai pegar. E quando você pegar o movimento, provavelmente, se você não for mão de alface, se você tiver uma boa visão, se tiver um sangue frio, você vai pagar os 2 stops que você tomou com uma única operação. Então, tomou um stop, para. Deu um gain, Marcelo. Deu um gain. Vou fazer outra operação? Critério de vocês. Se a operação foi boa, não precisa, mas quer fazer mais operação? Legal. Deu um stop. O que eu faço? Para. Ah, fiz duas operações, 2 gains. Continuo? Sua cabeça é seu guia, seu bolso é que sabe. Seu gerenciamento é que sabe. Fiz 2 operações, tomei stop, um stop, uma operação, 3 operações, 2 gain, um stop. Paro. Sempre tomou um stop, para. Segue esse gerenciamento que no final do mês depois você me conta a história que aconteceu com vocês. Tá certo? Ah, mas depois veio um movimento. Mas depois, esquece isso. Tomou stop, para. Bota na sua plataforma. Um stop, para. Ah, cara, bota na plataforma, um stop, para. Vai por mim, gente. Toda vez que a gente tenta recuperar algo que a gente perdeu, a gente está perdendo, a gente fica nervoso, a gente começa a não enxergar nada, começa a fazer trade, começa a fazer overtrade, quando vai ver vocês estão perdendo maior dinheiro por dia. O risco de você não quebrar conta é o quê? Tomou stop? Para. É o risco de não perder a conta. Tomou stop? Para. Vai para outro dia, cabeça fresca, tranquilo. Acertei. Paguei o stop do dia seguinte e vamos embora. Vamos seguir. Quero fazer outra operação. Legal, pode fazer, está no gain. Tem direito. Agora, ficou negativo? Para. Já é um bom gerenciamento. Vocês queriam saber um pouco de gerenciamento? Tá aí. Tá aí. Um bom gerenciamento. Para quem não sabe, gente, lá no meu curso Trader do Futuro, eu tenho, se eu não me engano, 6 aulas só sobre gerenciamento, sobre alavancagem, o que ela pode causar. Tenho sobre percepção do risco, sobre risco,
E dentro desse risco, eu tenho uma outra coisa que é muito interessante, que muita gente não fala para vocês, tá? Que é o que eu preciso para mitigar o meu risco, além da percepção. Eu jamais, se eu trabalho, por exemplo, espaço confinado, uma NR, uma norma, que diz o quê? Em espaço confinado, vamos dizer que o mercado é um espaço confinado, e nada mais é do que um espaço confinado, só que a gente trabalha diferente um pouco da norma, porque a gente trabalha sozinho. Na norma diz que eu preciso ter o quê? No mínimo 3 pessoas. Eu preciso ter 2 pessoas dentro do espaço confinado e preciso ter no mínimo uma pessoa que a gente chama de supervisor, que fica do lado de fora se comunicando com quem está lá dentro. Se essa pessoa aqui não se comunica, o supervisor ele entra em ação. Então é o cara que é o teu gerenciamento de risco, por exemplo. É ele que vai falar assim, ó, continua, para, continua, para, continua, para. Se eu parar de me comunicar com ele, o que acontece? Ele atua. E se ele atua, é porque tem algo errado. Então tenha isso em mente, gente. Tenha isso em mente, tá? Não deixe o seu gerenciamento de risco ter que atuar mais do que você. Entendido? Então vamos seguir. Então a gente teve essa oportunidade, 700 pontos, legal. E aí depois, o que eu tive? Mais nada. Não tive mais nada aqui. 750 pontos, legal, um dia mais fraquinho pra gente hoje. Aqui no 8 minutos. Vamos colocar agora no 3 minutos. O que fez no 3 minutos? Vamos lá. Vou botar aqui, mercado 3 minutos. O mercado já começou fazendo o que? Um pullback. Ó, pullback. Aqui ele não ultrapassou a média. Um pullback. É uma entrada? Lógico. Esse pullback aqui é o nosso ponto falso. Perdeu a média de 8 e não passou da média de 20 períodos. Estamos na tendência de alta, estamos entrando na tendência. Vamos embora. Ó, stop aqui embaixo, no fundo. Stop aqui, entrada aqui. Ó, 200 pontos de stop com um gain de 400. Fizemos um 2 para 1? Fizemos um 2 para 1. Interessante. Legal. O mercado corrigiu, não fizemos nada. O mercado subiu, deu outro pullback. Mesma operação, mesmo contexto, mesmo candle. Mesmo candle. Quando vocês veem um martelinho, isso aqui ensinam vocês ao contrário. Ensinam que quando vocês veem o martelo, o mercado vai reverter e vai descer. Espera. Se superar, é movimento de força, ao contrário, uma possível reversão da tendência do momento. Então, prestem atenção nisso. Para quem faz o curso comigo do Trade do Futuro, que é em cima de candles, em cima de barras, tem esse sinalzinho lá para vocês. Quer ver? Vou mostrar para vocês verem que não é mentira. Curso Day Trade M2 Renko tá lá, vamos passar aqui, tal, vamos lá para as barras, falo de tudo, ó, volume, primeiros passos, piriri, médias móveis, média de 200, como é que a gente vê uma tendência, super tendência, gráfico de 15 minutos, time frames, gráfico, fluxo de agressão, ó, TPO, aprender a utilizar TPO, Market Profile, abertura do mercado com TPO, é um puta, desculpa o termo, um bom trade, como é que funciona suporte e resistência, as velas, como é que quem está no controle, quem não está, lendo velas, e aí eu tô chegando aqui para setup de venda que é, ou de compra, chamado gift, compra de momento, localização de trade, que eu já passei isso para vocês, barra de reversão, ó, estamos aqui. E aí, ó, BT, lembra da BT que eu falei para vocês? Quem não foi esse aqui que fez lá? E o mercado foi embora em 8 minutos?
Lembra? Tá aqui. Então, vamos continuar. Pá, 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 pá. Eventos que operamos. Ó, pá, pá, bota em tail. Não é, bota em tail. Pá, 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 pá. Bull 180? Não é o Bull 180. Pá. E é a top tail takeout. É, lembra disso? Não é isso aqui que aconteceu lá? Naquela entrada? Este evento é muito negligenciado, grande parte por causa da cauda superior que dá mais viés, negativo para essa barra. Porém, quando ocorre, costuma gerar movimentos amplos, grande parte de frustração do sinal de venda ignorado. Então ele tinha força de venda, ele ignorou todo mundo que estava aqui, ó, presta atenção, todo mundo que estava aqui vendido, ele vai comendo a venda de todo mundo até estopar. O cara botou o stop aqui, vendeu, e quando ele estopa aqui, ele pega o quê? Liquidez, vai embora. O mercado adora fazer isso. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Eu sempre falo para vocês, estudar sempre é necessário para a gente entender os movimentos. Então, beleza. Foi o movimento que a gente fez lá. Lembra do BIR 180, do Bull 180? Aqui embaixo. Ó, quem opera sabe. Ó, pou, 1.200 pontos. Mas isso é outra estratégia. Só estou mostrando para vocês como são lidas as barras no contexto do pullback, que é o ponto falso, para poder a gente entrar no ponto falso. Então, aqui, ó. Não foi que eu mostrei para vocês? Não foi que eu mostrei para vocês ali o desenhozinho bonitinho? Ah, mas essa é verde, não interessa. O que interessa é a força que está embaixo. Se é verde, se é vermelho, não interessa. A força está embaixo. Se a força está embaixo, é força de venda, mesmo ele estando verde, tá? Então, legal. E é uma frustração, porque aqui a barra é vermelha, fazendo força de venda, e aí ele tentou fazer a força de venda, não superou a máxima de baixa, e aí o que aconteceu? A barra ficou verde. Então, quando a gente apaga a barra verde, a barra vermelha vira verde, a gente entra na operação, e aí o mercado foi embora. E a mesma coisa aconteceu aqui, ó, a mesma coisa aconteceu aqui. Então, aqui, foi aqui? Não, foi aqui. Ó, a mesma coisa aconteceu aqui. Foi. Desculpa, gente. É aqui, ó. Aqui, e aí deu esse movimento. Então, esse movimentozinho aqui, pá, se a gente fosse até esse topo aqui, 400 pontos. Legal. Aqui foi uma agulhada? Não foi uma agulhada. Vocês estão vendo que não foi, está separado as médias. Legal. O mercado desceu, subiu. Opa, tendência de alta. Tivemos o quê? O que nós tivemos aqui? O que nós tivemos aqui? Para quem sabe, apagou a vela, entramos. Nada é do que o ponto falso. Entramos aqui numa outra operação. Estamos em tendência, estamos indo embora. Ponto falso tendente, 200 pontos. Então a gente não tinha tomado nem stop, três operações. Você ia continuar operando? Ih, não tomei stop, vou embora. Meu lucro tá bom, tá, mas e aí? Eu quero ganhar mais? Pode ser? Pode. É o que vocês decidirem. O que a gente não pode é sair, tô negativo, paro. É isso. E aqui, outro ponto falso, a gente pegou tal, beleza. E aqui, gente, o que aconteceu aqui? Deu aqui uma agulhada? Não, não deu uma agulhada. Podem ver aqui que não deu agulhada. Então a gente não faria nada aqui. Aqui era outro tipo de operação, mercado mais lateralizado, ele fez um pullback em cima da média, em cima da FIBO. Então aqui superando esse topo, aqui é outro contexto. Então a gente tem, com o tempo, vocês vão ficando mais, como se diz assim, mais esperto no mercado. Por enquanto a gente opera o trade system sem ver muito o viés de price, tá? Então, para não confundir a cabeça de vocês, vamos operar somente na tendência o que a gente enxerga, ok? Legal. E aqui a gente não fez nada, e aqui ele fez um outro pullback. Entrada onde? Aqui, no rompimento desse cara aqui. Ou então, entrei atrasado, podia pegar aqui, deu
179 pontos. Beleza. E aí o mercado virou aqui. E o que que acontece? Me deu o que aqui? Nada. Não fez agulhada nenhuma. Legal. Desceu. Pullback. Olha aqui. Ponto falso. Ó, ponto falso. E aí esse ponto falso entrou, filho. E você foi embora. Surfou o mercado. Então, não tem agulhada, mas tem ponto falso. Mercado derreteu e você acompanhou ele já na tendência, na direção certa. Eu sempre falo, você tem que acertar a direção. E se você fosse lá no ABV do grande, ele estava caindo. Se você fosse olhar lá o MACD, ele já estava caindo. Então, você estava dentro da força do gráfico maior. Já sabia que tinha que operar na venda. E aqui ele te deu sinal para você operar na venda. E você foi lindo e contente. Quando a gente vê o gráfico, só para vocês entenderem, quando a gente vê o gráfico maior, eu não entro nessa operação. Essa operação aqui possivelmente era uma reversão de barra, era um bull 180. E aí, mas eu sei que lá no gráfico maior está mandando eu vender, por que que eu vou entrar contra a tendência? E aí o mercado vem e joga você lá embaixo, pega o teu stop e vai embora. Gente, o mercado é assim, só que a gente tem que ter a grande analogia de Alexander Elder, que é operar em 3 telas, operar em triple screen. Então a gente está sempre ligado na tendência maior. Então o que manda é a tendência maior. Se você aprender isso, o que manda é a tendência maior, você começar a operar do lado da tendência maior, é igual você ouvir conselho de um menino de 10 anos e um homem, um senhor de 60 anos. Qual conselho que de repente vai te fazer mais proveito naquela situação? Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente. O mais velho, o maior, é o que é mais sábio, pelo menos aqui no mercado, tá? Então, tranquilo. Vamos colocar agora no Renko. Deixa eu deixar isso aqui. Vamos olhar o Renko de 21. Ou vamos olhar o Renko de 34 primeiro. Vamos no Renko de 34 Renkos. A partir daqui que a gente está olhando, ó, a partir daqui, dessa abertura aqui foi a abertura, e o que que a gente fez? Prestem atenção, uma possível agulhada aqui, pô, mas a média, ela tá, lembra que eu falei que quando está embolado, a gente até entra, olha aqui, olha que lindo, ela está embolada, ela não está distante, está embolada aqui, ó, uma média com a outra. Então, olha, preste atenção. Se você entrou aqui, você pegou um movimento de 1.500 pontos. Então, prestem atenção nisso, gente. Gráfico de 34, deu operação, vai com força, porque o sinal é melhor. Olha aqui, preste atenção. Olha a força do momento aqui. Olha a força do momento aqui. Isso é porque eu não estou com o meu OBV aqui. Eu posso substituir esse volume financeiro pelo OBV, porque o volume financeiro aqui não tem muito sentido aqui nesse gráfico de 34. Então eu poderia muito bem colocar aqui a minha OBV, que faria muito mais sentido do que isso aqui. Só que como eu estou usando a mesma tela das outras, então preste atenção. Lindo trade aqui, 1.500 pontos, ok? E aí ele deu outro ponto falso, mercado em alta, olha aqui a força aqui, a força do IFR, que é o seguidor o IFR, gente, aqui no nosso caso, além dele ser um oscilador de sobrecompra e sobrevenda para gente, ele também acaba sendo um seguidor de tendência, com essa linha de 50. Acima, força compradora. Abaixo, força vendedora. Acabou. Eu estou na força do momento. No maior, eu tenho história completa aqui. E aí, outro trade lindo. Ó, mercado foi embora. 990 pontos. Então, legal. E aqui nessa queda, não fazemos nada. Beleza? Beleza. Vamos agora para qual? 21 Renkos. 21 Renkos. E aí, o que a gente tem no 21? Pullback, ponto falso,
aqui acontecendo, ponto falso acontecendo, ó, ponto falso acontecendo, gain. Mercado virou para corrigir em cima da nossa Fibo, foi, o que ele fez aqui? Na tendência, ponto falso, outra entrada, outro gain. Mercado veio, o que ele fez aqui? Mais nada. E aqui desceu mais nada. Ok? Então na tendência a gente fez 3 operações, na verdade 2 operações que a gente realizou aqui. Legal? Vamos agora para o nosso 13, que é mais movimentado. E o que nós tivemos no 13? Um ponto falso, um gain. Outro ponto falso, outro gain. Aqui não chegou a ser um ponto falso, nada aconteceu. Aqui nada aconteceu, é uma agulhada? Não. Aqui nada aconteceu. E aqui é um ponto falso? Não ultrapassou, mas encostou. Se quisesse entrar, poderia entrar, deu um gain. E nada, 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 nada. Outro ponto falso na tendência, outro gain. Gains pequenos. Esse ponto falso aqui foi lindo e te deu isso aqui. Tá? Mercado veio, desceu, outro ponto falso, outra entrada, ponto falso. Mercado desceu e o que você fez aqui? Nada. A gente não pegaria nada nessa descida aqui, pelo menos pelo nosso Trade System. Então, muitas entradas no 3, todos a favor da tendência, todos a favor da tendência, todos muito tranquilos, todos que você deveria seguir e foi embora. Até 2 horas da tarde você surfou a onda aí quebrada, com o stopzinho tranquilo, sem calor, não teve calor nenhum, só deixou seguir tranquilo, tá? Então, show de bola. E por que o mercado se comportou dessa forma? Alguém sabe me explicar? Vamos olhar então o nosso amigo dólar, junto com nosso amigo índice. Deu 10 e mais ou menos aqui 10,5, inversão de fluxo, abertura do mercado americano. Mercado subiu, corrigiu, tivemos outra inversão de fluxo, mercado veio com outra inversão de fluxo, o mercado estava muito agitado aqui, sem tendência entre índice e dólar, tanto é que o mercado ele fez aquela correção grande, e aí ele fez outra inversão de fluxo e foi embora, subiu, e aí depois ele fez outra inversão de fluxo e desceu. Então a gente tem essa oportunidade desse encontro dos dois. Olha aqui, gente, encontro, subiu, encontro, desceu. Qual é o nosso parâmetro? A frequência. A frequência é o nosso parâmetro. E aí o que ele fez aqui? Encontrou, lateralizou, encontrou de novo, não teve movimento definido, e aí quando ele encontra a última vez aqui dessa lateralização, ele joga o mercado lá para cima, e aí ele trabalha na frequência de 1%, ele cai, e aí ele faz outra inversão de fluxo, ele vai buscar a linha zero. Então, gente, tá mais do que provado que quando eles encontram, dão boas inversão de direção. Então a gente tem que ficar sempre de olho nisso aqui. Olha aqui, ó, encontrou, inverteu lá embaixo, encontrou, subiu. Cara, é olhar isso aqui para poder operar, entender qual é a volatilidade do mercado, o que está fazendo nessa situação de momento. Isso te ajuda a ver o que aconteceu durante o dia. E a gente quer olhar o que agora? Suporte e resistência, ver se ele funcionou. Acho que eu já estou cansado de mostrar como funciona o suporte e resistência nosso, né? Eu acho que isso a gente poderia já pular para não ficar uma aula muito maçante, tá? O que vocês acham disso? Vocês botam no comentário depois, porque aí a gente não precisa ficar olhando isso toda hora. A gente já viu que funciona bem, tá? Então a gente não precisa ficar olhando isso. Entendido, pessoal? Vocês querem mais alguma coisa? Vocês coloquem aí. Vamos começar a partir da aula de amanhã, começar a ver
divergências, para aprender um pouco de divergência? O que vocês acham? Coloque aí no comentário. Não esqueçam de dar like, gente. Like, para mim, é muito importante. Faz com que meu canal comece a ser mais divulgado, tá? Quanto mais tempo vocês ficam vendo meu vídeo, mais eu tenho aparição, mais eu tenho condições de difundir esse conhecimento para mais gente. Se vocês estão sendo ajudados, deixa eu ajudar mais gente também. Que eu digo, quanto mais gente, quanto mais a comunidade cresce, mais incentivo, mais força, mais vocês têm a ganhar também, quanto eu, quanto vocês, tá bom? Um forte abraço para todos, até amanhã.